Vamos comentar sobre Business Canvas, que é uma representação gráfica da possibilidade que existe dentro de um determinado negócio, de criar um negócio novo, de variar um negócio que já existe, né? Existem pequenas variações nos modelos, nós vamos pegar um como exemplo, os outros são semelhantes. Para quem que se destina? Para quem precisa apresentar um modelo de negócios, por exemplo, vender uma ideia de um novo produto ou de um novo serviço dentro de uma organização, ou até vender uma organização nova para um grupo de investidores. As principais vantagens são a velocidade com a qual você consegue apresentar essa tua ideia, a apresentação em si, que é uma apresentação assim bastante compacta, né, que dá uma visão bastante ampla do negócio, e a possibilidade de participação, já que toda apresentação pode ser interativa. A desvantagem que existe é que não existem detalhes suficientes, por ser uma apresentação básica, em termos de custos, riscos, pessoal, cronogramas, né, tecnologias envolvidas, assim, no momento em que você tem que tomar uma decisão de riscos, pode faltar algum tipo de documentação. Não que não possa ser complementado ali por uma planilha, uma análise, algum gráfico. Aqui nós temos então o modelo que nós vamos utilizar com as situações todas que devem ser apresentadas. Como eu comentei, existem vários modelos. A elaboração, ela tem uma característica própria, né? Porque os planejamentos se referem normalmente ao futuro e o Canvas você apresenta o presente, o agora, o este momento, né? Porque você quer agilidade. Não existe problema em algumas sessões que você vai desenvolver o teu Canvas ali com a tua equipe, por exemplo, de você não ter todos os quadros preenchidos por conta justamente de que você vai querer, inclusive, participação ali para poder terminar o teu Canvas, né? E o foco é sempre no cliente, no consumidor, no usuário, dependendo de como a empresa trata essa pessoa externa. Então, qual é a ideia? A gente começa aqui com o problema e a segmentação de mercado. Então, para um determinado mercado que eu tenho como foco, é necessário ter foco, não é? Quais são os problemas desse mercado que eu me pretendo resolver? Então, 3 problemas. O que deve ser resolvido nesse segmento-alvo? Por exemplo, pode ser uma questão de logística, uma questão de tempo, uma questão de custo, uma questão de ausência de um produto, de qualidade, né? São tantas as variáveis. Quais são as alternativas? Quais são as expectativas dos clientes? Quais são as funções dos clientes dentro desse processo? Eles são adotantes precoces, eles são não convencionais, né? Mas é aquelas pessoas assim que quando você lança um produto são as primeiras que vão atrás dele. E aí eu coloco na proposição de valor por que o meu modelo é melhor e merece ser comprado, né? Já que eu estou, então, focando num consumidor, num cliente, eu tenho que ter um diferencial. Então, a UVP, a proposição de valor exclusiva, é uma proposta que tem uma mensagem única, clara, convincente, que indica por que você é diferente, por que vale a pena comprar de você. Isso deve ser derivado diretamente do problema número 1 que você está solucionando, que você já enumerou na primeira fase, né? Tem que ver aí com a análise do que, quem, porquê, e seja diferente, foque nos benefícios, de preferência coloque uma única palavra, uma frase curta, algo que diga realmente que o teu produto, o teu serviço é melhor que os outros, ou que resolve uma determinada situação. O número 3, então, vem a solução, né? 3 características da sua solução. Então, focando nos destaques, na diferenciação, na rentabilidade, duração no mercado, adotantes iniciais, né? No que for a sua contribuição aí para o sucesso do modelo de negócio, do projeto que você está propondo. No número 4, eu vou ter os canais, os caminhos que eu vou usar para atingir o consumidor. Então, quem é o consumidor, como é que ele é, do que ele gosta, quais são os hábitos de consumo, que canais ele utiliza. Ele lê magazines exclusivos, ele tem uma preferência por uma certa rede social, ele prefere comunicação por e-mail, por celular, por SMS, né? Quer dizer, hoje a gente tem muitas formas aí de chegar até o nosso público-alvo. No número 5, nós temos a estrutura de custos e de receitas, né? A parte financeira importante de qualquer empreendimento, né?
Como é que são os custos para adquirir um novo cliente, para distribuir o produto, para hospedagem, se for o caso, operação, custo com pessoal, não é? Como é o modelo de receita, de tempo, de margem bruta, como é que funciona aí a parte financeira dessa minha proposta? Se eu vou cobrar, eu tenho que saber quanto. Se eu vou produzir, vai haver custo para a produção e eu vou ter que cobrar o suficiente para cobrir os custos, os impostos e ter algum lucro. De onde virão? Como serão essas receitas, né? Em geral, isso exige uma validação quali quantitativa por meio de simulações, por meio de planilhas, que não cabem dentro do Canvas, né? Porque no Canvas você só vai pôr o resultado, mas é sempre bom tê-las à mão, né? Então, por exemplo, você tem uma planilha lá simulando que você vai atingir 5.000 clientes, cada um vai contribuir com R$ 10 mensal, então você vai ter lá 50.000 reais mensais depois de, por exemplo, 3 meses de iniciado o negócio, e isso vai ser a tua margem. Então, assim, você tem que ter aquilo pronto ali para poder fazer uma simulação se alguém questionar, se alguém quiser fazer uma variação, né? Para fazer um if ali, né? Um e se acontecer de aumentar ou de diminuir. Muito bem. Quais são as métricas, né? Que atividades você vai controlar para garantir que você esteja chegando no teu sucesso prometido? Então, os Key Performance Indicators, né? Os KPIs. O que são os KPIs? Os KPIs são aqueles indicadores relacionados a custo, venda, produção, defeito, novo cliente, cliente perdido, tempo para conseguir um cliente, tempo de atendimento, enfim, né? Aquilo que é importante para o teu negócio que você vai medir e que você vai tentar, se for algo que atrapalha o teu negócio, diminuir esse tempo, né? Por exemplo, um tempo de atendimento de um produto lá, de um carro, de um equipamento eletrônico na tua oficina. Você quer que seja o menor possível, né? O custo para esse atendimento, você quer que seja o menor possível. Então, você tem que ter aí esse controle, essas métricas. E por fim, a unfair advantage, né? Unfair de injusto, né? Então, algo que não pode ser facilmente copiado ou comprado. A tua vantagem injusta é a vantagem real que não pode ser facilmente aí adquirida pelo teu concorrente, é algo que só você tem. É a tua inovação, é o teu registro de, por exemplo, uma patente, é a tua invenção, né? É a situação assim em que você criou um processo produtivo que só você tem, que o outro não consegue copiar facilmente. Então isso é uma vantagem que é chamada de vantagem injusta. O seu objetivo é encontrar, então, um mercado grande o suficiente para que você possa alcançar clientes que precisam do seu produto, da sua ideia, do seu serviço e que vai pagar um preço qualquer que cobre os seus custos, que gera lucros e que você pode criar negócio nele, ao redor dele. Então é para isso que você faz o Canvas, para vender uma ideia, vender um projeto, vender uma nova empresa. Aqui tem alguma referência a respeito disso, existe muita coisa aí para vocês pesquisarem.